Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Eu sou Caio Abujade e desde já agradeço a oportunidade de nos aceitar na casa íntima de cada um de vocês. Lembrando que os vídeos novos saem todas as quartas e domingos e hoje estamos no segundo ciclo, no quinto vídeo, e falaremos sobre a sabedoria. Sabedoria que anda intimamente com o amor. Por isso, essa aula vem logo depois da aula sobre o amor. A sabedoria e o amor são situações que andam em paralelo, em conjunto. São as duas asas do crescimento do ser humano para a sua angelitude. O amor, o sentimento, o vento que move o navegador. E a sabedoria é o navio seguro aonde ele está embarcado. Lembrando que o capitão deste navio é a consciência. E esses três personagens nos dão a segurança de caminharmos com esperança, com força e com segurança nas jornadas da vida. Lembrando que o amor e a sabedoria não devem caminhar separados nunca. O amor sozinho, sem sabedoria, gera tragédias, como já conhecemos muito bem. Romeu e Julieta, com muito amor, com muita paixão, sem sabedoria, tragédia. A Guerra de Troia, onde dois adolescentes também se apaixonam e por conta disso, pessoas mal intencionadas se aproveitam da situação, e uma guerra onde milhares de pessoas morrem é o resultado. E o saber sem amor também não caminha direito. Sabemos que no século XIX, a ciência, todas as ciências e todo o conhecimento da humanidade cresceu muito. E nós não caminhamos muito com o amor, caminhamos só com o conhecimento. Passamos a olhar a importância do conhecimento e colocamos o conhecimento e o saber num patamar acima de tudo. E isso não foi muito bom. Vivemos assim 100 anos de guerra, de dificuldades humanitárias, onde muitas pessoas sofreram. Então o saber não pode caminhar sem o amor. O saber, o conhecimento, a razão, ela é muito importante para o ser humano. Mas ela não pode ser um conhecimento egoístico, um conhecimento onde guardamos para nós, onde nos colocamos eu sei mais do que os outros, onde aprendemos e corremos atrás do conhecimento de uma forma muito intensa para nos sentirmos superiores às outras pessoas que conhecem menos que a gente, para impormos a nossa vontade somente porque sabemos mais do que os outros. O saber é importante no viés coletivo, no viés do entendimento, onde eu sou uma pessoa que posso auxiliar sempre, que posso ajudar, e o meu conhecimento pode estar para com o outro, auxiliar o outro. Lembrando que a academia, o local onde nós estudamos o saber, muitas vezes não é o melhor lugar de se aprender. Tem muitas pessoas que são analfabetas e aprendem com a natureza e com as experiências da vida um saber muito grande. E muitas vezes sentamos com essas pessoas e aprendemos com ela, mesmo no silêncio, com o olhar. Lembro muito da minha avó, a vovó Emily, uma pessoa muito importante na minha vida, e eu lembro o quanto ela tinha de sabedoria. Não tinha grandes estudos, não tinha grandes diplomas, mas quando eu era pequeno, eu chegava na casa da minha avó quase todo final de semana e a gente deitava ali na cama e ela, com poucas palavras, contando experiências da vida dela, ela me transmitia uma segurança, uma esperança de que tudo dava certo. Mesmo quando estávamos passando por grandes dificuldades, a minha avó, com seu doce olhar, passava a mensagem muito simples de que tudo passa. Ela que já tinha passado grandes dificuldades, eu sentia na sua experiência, na sua vivência, aquela sabedoria que dizia pra gente que tudo ia passar,
pois com ela havia tudo passado. Ela viveu 104 anos e passou grandes dificuldades, mas a sabedoria lhe dava paciência, lhe dava a sensação de que ela tinha experiência. A fala e o comportamento geravam uma sensação de respeito em todos que a cercavam. E isso é muito importante de a gente entender. Não que a academia não seja importante, pois a academia é muito importante. O saber, o conhecimento de todas as ciências que a humanidade tem estudado, ela é muito importante. Mas que saibamos ser humildes dentro da sabedoria para podermos não subjugar o próximo e não colocarmos a nossa verdade sempre à frente de todas as outras. É muito importante, quando a gente busca a sabedoria, entender que a sabedoria é infinita. Ela nunca vai ter fim. Esse é um processo de caminhar eterno, né? E a sabedoria, ela vai nos dando confiança. Ela vai nos dando a capacidade de entender o processo com que tudo acontece. O processo com que a natureza acontece, o processo com que os seres humanos acontecem, o processo com que a infância acontece. E hoje nós temos acesso a todas as sabedorias. Com os eletrônicos, com a internet, com tudo que existe, o acesso à sabedoria nunca esteve tão fácil, tão dentro de casa, tão próximo de nós e tão pouco sabemos utilizá-lo. Porque a gente quer uma informação rápida. Com a modernidade, a gente quer tudo rápido. A gente não tem paciência de refletir sobre aquilo que a gente aprende. E a gente não quer buscar as grandes sabedorias. A gente quer buscar a opinião do outro. A opinião daquela pessoa que eu acho importante. Daquela pessoa que eu acho bela. Daquela pessoa que eu acho que tem uma boa vida. E eu esqueço da história da humanidade. De todos os processos filosóficos de entendimento. Quantos seres humanos passaram as suas vidas inteiras pensando e refletindo e redigindo essas reflexões. Quantos filósofos, Confúcio, Platão, Sócrates, Kant, Aristóteles, quantas pessoas a gente pode estudar e ler e ter acesso a tantas informações de todas as áreas. E nunca a gente tem tempo para dar olhada. Mesmo os vídeos educativos, a gente não quer ver os vídeos longos, a gente quer ver os vídeos rápidos, porque nós queremos aprender tudo rápido. E eu tenho uma informação um pouco triste para vocês. O aprendizado, o saber é um processo lento. É um processo que vai te dar muita segurança, que vai te dar a capacidade de ter sensatez, de ser sensato nas escolhas. É um processo que vai te dar paciência. Então, para o navegador da vida, o saber é o barco. E quanto maior o saber, mais firme, mais seguro, mais imponente é esse barco. O capitão que dirige o leme do barco é a consciência. E o vento é o amor. Então, toda essa embarcação, todo esse contexto que nos faz navegar pela vida e pelas existências, eles precisam andar todas essas situações precisam andar juntas. Assim, teremos uma fala melhor, teremos um comportamento melhor. Com o saber, saberemos respeitar a nós mesmos e respeitar a tudo que nos cerca. Saberemos nos silenciar. Saberemos ter paciência, saberemos ter esperança, porque o saber nos dá a confiança de que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim, e que tudo faz um processo. O saber não vai fazer a gente não errar, mas vai fazer nós lidarmos melhor com os nossos erros, como vimos na aula do erro. Então, é muito importante a gente entender a sabedoria, dar valor à sabedoria, ensinar os nossos filhos a como aprender, a como entender o saber. Quão importante é aquela família que senta com os seus filhos
1, 2 horas, 3 horas por dia para ler junto com eles, para discutir os assuntos, para trocar informação, para passar o saber e aprender com os nossos filhos aquilo que eles estão sabendo, que eles estão aprendendo. Lembrando, o neurodesenvolvimento, o nosso cérebro, ele tem basicamente 3 funções. A função de sentir o ambiente, a função de processar a informação do ambiente e a função de devolver a informação para o ambiente. Então, sentir, processar e devolver informação. Essa é a função do nosso sistema nervoso. E quanto maior a sabedoria, maior a capacidade de sentir o ambiente, melhor a capacidade de processar o ambiente e melhor a capacidade de devolver essa informação ao ambiente. Muitas vezes recebemos informações muito importantes, muito cultas, muito interessantes, mas na hora de processar, até processamos bem, mas quando devolvemos, não conseguimos devolver com sabedoria. Então esse processo de saber melhora a nossa capacidade, o nosso intelecto, a nossa influência sobre o ambiente e a capacidade que o ambiente tem de nos influenciar. As informações estão todas ao nosso redor. Tudo que a gente precisa está sempre ao nosso alcance. Mas quando a gente não tem sabedoria, a gente não consegue enxergar. A gente olha as coisas superficialmente. É o que Jesus chamaria de não termos olhos de ver, ouvidos de ouvir. É a sabedoria que nos dá essa capacidade de enxergar o que tem por trás. E aí aprendemos mais um pouco, sabemos o que tem por trás do que tem por trás. E aí aprendemos mais um pouco, sabemos o que tem por trás do que tem por trás do que tem por trás. E isso vai dando uma sensação para a gente de tranquilidade, de segurança. Mas como fazemos para os nossos filhos chegarem nesse contexto, melhorarem a sua capacidade de sentir, de processar e de devolver para o ambiente? É muito interessante porque a resposta é tão simples e a gente não consegue ver. Mas olha só, arte, ciência e cultura. Arte, ciência e cultura. Isso vale para todos nós. Isso vale para os nossos filhos. E todos nós precisaríamos mergulhar melhor nas artes, na ciência e na cultura. Tanto as artes, quanto a ciência, quanto a cultura melhoram as nossas capacidades de sentir, de processar e de devolver ao ambiente. Só que a arte é especializada no sentir. A ciência é especializada no processar. E a cultura é especializada no devolver. Cada uma dessas situações, quando bem alimentadas ao longo do desenvolvimento de uma criança, quando bem alimentadas ao longo de uma vida, vão nos dar grandes processos de desenvolvimento. Vão nos dar uma capacidade ímpar de estar para conosco e entendermos todos os processos que estamos passando. Então, meus caros, vamos gastar o nosso tempo com arte, ciência e cultura e com amor imbuído, levando a gente a nos empolgarmos para as boas artes, para a boa ciência, para a boa cultura, que nos leva a ajudar a nós mesmos a sermos melhores e a servirmos de exemplo a todos que nos cercam. Bom trabalho a todos neste momento de reflexão. Bons estudos, boa apreciação da arte, boas respostas na ciência e boa devolução no entendimento da cultura. Estejam todos com Deus e até o próximo vídeo.